Fala galera, resenha no Jutsu começando, hein? Hoje, Boku no Hero, vamos falar sobre o Bakugou. E aí galera, será que ele vai ser um herói? Será que ele vai ser um vilão? Vem com a gente, vamos discutir um pouquinho mais sobre esse personagem tão querido aí, hein? Bakugou, um personagem que foi tão abordado nessa temporada que acabou. Ele que esteve no centro ali do começo até o final praticamente. E devido a ele ter sido tão trabalhado, né, a gente vai discutir um pouco hoje sobre a personalidade dele, né? Mais do que falar se ele vai ser um herói ou vilão, a gente vai tratar um pouco de um personagem tão complexo e tão interessante e que acaba fugindo um pouco do padrão de personagem que a gente costuma ver em shounen. É bom ressaltar isso aqui. E é o seguinte, ó, se você é fã de Boku no Hero Academia, se inscreve no canal, deixa o like aí, que embora a temporada tenha acabado, a gente vai continuar fazendo vídeos do anime e também vídeos exclusivos do mangá, hein? Se você gosta do mangá, vem com a gente que a gente vai fazer vídeo só do mangá também. E ó galera, segue a gente nas redes sociais também lá, hein? O Facebook, o Instagram tem crescido, vocês têm seguido a gente tem trocado muita informação legal, né? A gente tem colocado muita coisa nos stories também para interagir com vocês, então é muito importante que vocês vão lá também e ajudem a compartilhar o canal, né? A temporada ela já começou ali com aquele lance do sequestro do Bakugou, né? E ali a gente já começava a ver um destaque dado para o personagem, né? A gente teve ali um momento em que ele foi solto pelos vilões, tentou escapar, mas ele não conseguiu fazer nada diante da ameaça que estava na frente dele, né? Isso acabou mexendo muito com ele. E aí depois que ele foi libertado, né, teve aquele lance do All Might mandando a mensagem pro Deku, que ele se ligou na hora ali. Aquilo mexeu muito com ele. E a gente começou a ver tudo isso que foi se desdobrando. Tudo isso foi se desdobrando até a batalha ali nos últimos capítulos da última temporada dele contra o Deku, né? Que o nome do episódio foi Kacchan versus Deku. Algo que eu já começava, assim, a gente já tinha uma desconfiança em relação a isso, com relação à personalidade dele, mas quando foi aquela fase, a segunda fase do teste para conseguir a licença provisória de heróis, em que eles tinham que fazer um salvamento ali de pessoas que estavam simulando, né, estarem em perigo, e ele simplesmente mandou, ó, sobe vocês aí que eu não vou ajudar não, sabe? Uma maneira totalmente grotesca, escrotona, assim, sabe? Foi. Não é uma forma de um herói agir, assim, né? Não mesmo. E ali, depois teve uma desculpa que, por conta dos acontecimentos que teve, que eu mencionei antes, né, isso acabou mexendo um pouco ele e atrapalhando na prova, mas aquilo foi uma desculpa meio jogada, então eu acho que faltou um pouco ali dele, não uma atitude que você esperaria de um herói, muito pelo contrário. O Bakugou, embora ele seja muito habilidoso, ele está tendo atitudes ali que não condizem com o que um herói faria, né? Exatamente. Até porque a gente sabe que ele tem a habilidade de explosão, mas tem como ele usar a habilidade dele, assim, pra ser um herói, né? É por isso que ele tem aprendido tudo isso ali na UA, né? Mas são pequenas coisas. A gente queria tratar aqui principalmente da personalidade dele. Você vê como foi interessante o seguinte, o Deku, né, o Midoriya, sempre esteve atrás dele, babando o ovo dele, pagando um pau pra ele, né, gostando de tudo que ele fazia, e a partir do momento que o Midoriya consegue ali sua própria individualidade, começa a meio que ser um igual, aquilo deixou o Bakugou possesso, meu. Exatamente, ele menciona isso no final, né? Você que pra mim sempre foi uma pedrinha no caminho, não atrapalhava tanto, não fazia tanta diferença, e agora você chega nesse nível em que você passou, né, pra conseguir a licença de um herói provisório e eu não, aquilo incomodou ele demais, né? A ponto de querer lutar com ele pra provar que ele era mais forte. Algo totalmente banal de se fazer. Mas aí é revelado pra gente o seguinte, que no fundo, o Bakugou ele era inseguro, né? Sim. Ele tinha uma insegurança dentro dele, que ele tinha que estar sempre provando pra ele que ele era melhor que todos, que todo mundo estava atrás dele, e por conta disso ele acabava se incomodando demais com isso. Então ele é um personagem que está sendo muito bem construído, muito complexo, totalmente diferente do que a gente vê, por exemplo, se você pegar esses anti-heróis, né? Tipo aquele cara, o bonzinho, mas que é BDS. Você vê que ele vai um pouco além disso. Tá sendo tratado coisas ali muito interessantes mesmo, né? E algo que eu achei bacana que eles trouxeram à tona, meio que um flashback,
em relação ao período que ele era bem mais criança, né? Quando ele o Midori pequenininho, e mostrava a devoção que ele já tinha pelo All Might. Isso eu achei bacana, porque era um sentimento que eu achei que talvez ele não fosse ter, sabe? Ele só queria sempre poder, mas você vê que aquilo... Ele respeita demais o All Might, tanto que ele viu o que aconteceu com o All Might, e nessa conversa, no final, ele fala que o All Might só perdeu os poderes dele por causa dele. A hora que isso é revelado, aqui mexeu comigo, eu fiquei emocionado, porque ali a máscara do personagem cai e ele mostra quem ele é de verdade, né? O que aconteceu com ele para estar daquele jeito. Então você vê ele admirando o All Might desde criança, embora ele tenha uma ótima individualidade, como o garoto que sempre corria atrás dele consegue a individualidade do seu ídolo, também mexeu com ele, né? Demais. E ele coloca isso à tona o tempo todo, né? Fala, Midori, você não merece essa individualidade, esse poder não é seu. E por isso você que me superou. Então, a história ali, ela podia tomar dois rumos. Um rumo que eu tinha muito medo de acontecer, que era dele acabar se tornando meio que um vilão, igual aconteceu com o Sasuke e Naruto, sabe? Sim. Briga com o protagonista e aí vai embora e segue pro lado ruim da história. Buscando mais poder, mais oportunidade, né? Entendeu? Pela sede de querer ser o melhor, buscar poder e se entregar ao mal. Mas ainda bem que isso não aconteceu e ele vai pro outro lado, né? Que era outra opção, que é de se tornar um rival do protagonista, os dois estarem ali tentando sempre superar um outro, para finalmente conseguir ser um herói, porque no fundo ele mostra que esse é o objetivo dele, né? Sim. Então quando a gente questiona aqui se o Bakugou é um herói ou um vilão, a gente vê que, embora ele tenha tido péssimas atitudes desde o começo, né, até o momento que terminou a temporada, para depois começar a melhorar bem no finzinho, ele dá para ser considerado um herói sim, né? Tá. E algo que é legal, que eu acho que dá para dar um pontinho positivo pro Bakugou em relação à índole dele, é justamente quando ele foi raptado, em que foi oferecido a ele essa oportunidade de ser um vilão, e ele refutou na hora e foi pra cima dos vilões, porque né? Você vê o autor... eu tenho certeza que o autor fez isso de propósito, ele brincando com a gente, tipo, é uma história meio que recorrente, né? O cara forte em busca de poder e acabando pro mal. Será que ele ia ceder para isso também? Mas não, ele não cedeu e resolveu seguir em frente. Isso foi bem legal também. Aí nós vemos, então, um personagem começando a ser construído, né? Ele teve que passar por tudo isso, esse lado bully dele, esse cara badass, para finalmente a gente conseguir ver como que o personagem vai ser construído daqui para frente, né? Ele também é bem complexo, ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver em heróis aí, né? Em personagem, então... A gente vai começar a ver não só a saga do Midoriya para se tornar um herói, né? Mas também a do Bakugou vai ser muito legal de acompanhar. E acho legal também é mostrar como isso já tem mudado, né? Essa personalidade dele também. A gente viu já ele dando alguns toques pro Midoriya, né? Dando algumas dicas, falando, ó, você pode usar sua habilidade de tal forma, de tal maneira. E também, galera, o poder de influência que ele tem para outros alunos ali que são da mesma classe que ele, né? A galera admira demais ele, então ó, a gente pode ver esse poder de influência que ele tem, que é um herói que geralmente faz isso, né, com os demais. Com certeza, e a gente tem que lembrar o seguinte, ele é um gênio, você vê que ele conseguiu ali meio que naquela batalha, ele foi o cara que saiu vitorioso, né, porque ele poderia ter liquidado a Midoriya ali, então ele tem uma habilidade natural para combate fora a sua individualidade, então ele vai ser um personagem importantíssimo para o que Boku no Hero quer ser daqui pra frente, né? Exatamente. E é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado demais do vídeo. A gente adora Boku no Hero e a gente quer que cada vez mais o L cresça aqui no canal, hein? Então compartilha com seus amigos que também gostam de Boku no Hero, porque esse é um tema não muito abordado por aí, né? A gente quis trazer algo novo pra vocês, pra realmente angariar mais fãs de Boku no Hero pro canal. Então manda pra galera, curte o vídeo, se inscreve e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau! Valeu!